musical e também a educação articulada com outros saberes. Isso tem sido um momento de crescimento, como disse agora há pouco a professora Cristina, um momento que a gente está se encontrando, na verdade, com tantos educadores, tantas educadoras no Brasil todo, e isso tem sido muito bom para nós. A gente começa, inclusive, a enxergar tantas outras possibilidades que antes talvez estivessem passadas para nós. E agora a gente consegue ver algumas possibilidades de articulação, né, da educação de forma online, de forma remota. Então, isso tem sido muito bom para todos nós, para todas nós. E eu quero agradecer a todas e a todos pela participação, porque é exatamente a partir do envolvimento de vocês, da participação de vocês, isso nos empolga, isso nos motiva, isso dá coragem para a gente continuar nesse desafio. Principalmente agora em tempos de pandemia, de isolamento social, a gente fica muito feliz em saber que a educação musical, que a educação continuam sendo pensadas, na verdade, e que a gente não está parado, né? A gente está se articulando, um dia a gente vai voltar para a sala de aula, e antes que isso aconteça, a gente já discutiu tanta coisa legal, né? E conversando com o professor Rui, outro dia, a gente estava verificando que mesmo depois que passe a pandemia, que nós voltemos para a sala de aula, que legal essa descoberta que nós tivemos desses encontros que nos aproximam, né? Então, isso provavelmente já é uma tendência para muito tempo, isso vai continuar, mesmo com as aulas online, mesmo com os congressos, aliás, presenciais, nós teremos, sem dúvida nenhuma, ainda essa modalidade de encontro, essa forma da gente se encontrar. Então, eu quero agradecer muito a presença de vocês nesse nosso encontro, pedir que vocês divulguem também, porque a nossa ideia, agora há pouco eu recebi da página da UEPA, na verdade, um pedido para a gente estar desenvolvendo, uma mãe ligou para lá e pediu para a gente desenvolver um tema relacionado à educação musical, então, nós precisamos, na verdade, capilarizar esse trabalho, capilarizar essa discussão sobre a educação musical. É muito bom a gente poder fazer isso agora. Então, a nossa gratidão a todos que estão participando hoje e a nossa gratidão a todos que vêm participando ao longo dessas 8 edições. Quero agradecer aqui a professora Cita Mara, que daqui a pouco vai ser apresentada, por ter aceito o nosso convite, por estar aqui conosco. Já tive a oportunidade de estar com ela em duas bancas, né? Uma presencial e uma online, sabe? É muito legal poder contar com a sua participação aqui. Professor Laurimar Farias, meu amigo já de longas datas aqui, quer dizer, aí de Belém do Pará, né? Da Banda Sinfônica Municipal, e é muito bom vê-lo aqui também discutindo conosco, falando conosco, contando um pouquinho da sua experiência para nós. Antes de nós começarmos efetivamente e de eu falar, de eu passar para a mediadora, eu queria franquear nesse momento a oportunidade para o professor Rui Anderson, para dar uma saudação, para falar alguma coisa para a gente. Professor Rui Anderson é coordenador do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Musical da Universidade do Estado do Pará, que, na verdade, está nos ajudando, que está conosco, na verdade, neste projeto. É o grupo de pesquisa ao qual nós estamos vinculados aqui na Universidade do Estado do Pará. Então, professor Rui Anderson, boa tarde. Teu microfone, Rui. A gente continua não te ouvindo. Tá ativado o teu microfone, mas a gente não te ouve. O professor está com problema no áudio. Ele escreveu no chat. Não dá para ouvir. Que pena. Será que ele consegue resolver? Tu consegue verificar isso? Não estamos ouvindo. Dá não.
quem sabe no final das falas, aí tu verifica aí se queríamos ouvir uma saudação sua, tá? Professor Rui. E quando ele estivesse arrumado aí, a gente oportuniza para ele a palavra, tá? Então, nós vamos começar agora, e eu queria apresentar para vocês a professora Valdecíria Lamego, ela que estará coordenando esta mesa de hoje, que trata exatamente sobre educação musical e educação de jovens e adultos, as experiências de norte a sul do Brasil. Então, quem vai coordenar é a professora Valdecíria, ela é graduada em licenciatura plena em educação artística pela Fundação Educacional do Pará, né? Antiga FEP, que hoje é a Universidade do Estado do Pará, graduada em licenciatura plena em Educação Artística e Habilitação pela Fundação Nacional do Estado do Pará, especialização em Educação Musical pelo Conservatório Brasileiro de Música, Centro Universitário, e curso técnico profissionalizante pela Fundação Carlos Gomes. Ela tem experiência na área de arte com ênfase em Educação Artística. Também já foi coordenadora do curso de licenciatura plena em música da Universidade do Estado do Pará e foi chefa também do Departamento de Artes da Universidade do Estado do Pará. Tem uma experiência muito rica com educação infantil. Ela, desde cedo, na verdade, a professora Valdecíria, sempre muito talentosa, desde a formação dela, ela já, imediatamente depois da formação, eu lembro disso, ela começou a dar aula na UEPA, sendo, inclusive, minha professora. Então, é um prazer muito grande recebê-la, professora Valdecíria, para estar coordenando essa mesa. Fique à vontade. E um bom evento a todos e a todas. Boa tarde a todos e a todas. É um enorme prazer estar como mediadora dessa mesa. Gostaria de saudar a professora Laurimar Farias, professora Cristina Rolim, eu vou arriscar, Wolf Bittin, ela vai me corrigir, professor Augusto e a professora Citamara. E os demais professores e acadêmicos que estão nesta sala. Nós vamos começar os trabalhos e nós solicitamos que todos deixem os seus microfones desligados e também a câmera desligada, para que não sobrecarregue e para que a gente consiga ouvir bem os nossos palestrantes. Então, que nós tenhamos um excelente trabalho agora nessa tarde e vamos começar com nossa primeira representação na área de educação de jovens e adultos, a professora Citamara Lopes Santana. Professora é licenciada em Letras Português e Francês pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, em 1991, com mestrado e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UERJ, 2000 e 2009, respectivamente. Foi vice-reitora da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora adjunta da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERJ, atuando nos cursos de licenciatura em Pedagogia e licenciatura em Letras na graduação, e também no mestrado profissional em Educação. É líder do grupo de pesquisa do CNPq, Educação de Jovens e Adultos, Docência, Formação e Processos Pedagógicos da EJA, desde 2014. Possui experiência na área de educação, com ênfase em currículos específicos e interdisciplinares para níveis e tipos de educação, com focos na pesquisa em educação de jovens e adultos. E análise do discurso de linha francesa, desenvolvendo investigações diversas no campo da educação de jovens e adultos, pesquisadora da Rede Internacional Luso-Brasileira de Pesquisa Colaborativa em Educação de Jovens, Adultos e de Pessoas Idosas. Brasil, Portugal, Espanha e México. Possui produção acadêmica com base nas seguintes abordagens em EJA: Gestão e Políticas Públicas, Formação Inicial e Continuada de Professores,
práticas docentes, processos educacionais de currículo, caminhos metodológicos, planejamento e avaliação. Desenvolve pesquisas em educação de jovens e adultos, abrangendo o diagnóstico da oferta e demandas da EJA, processos identitários da docência, sentidos e significados da formação inicial e continuada de professores da EJA. Professora Citamara, bem-vinda. Você terá 15 minutos para a sua apresentação. São 20, né, Augusto? Desculpa. Isso, é. São 20 minutos. Quando chegarmos em 15 minutos, eu avisarei que resta 5 minutos para finalização dos trabalhos. Seja bem-vinda e com você a palavra. Obrigada, querida. Então, professora Valdecíria, muito obrigada. Augusto, a professora Cristina Rolim Wolfebittel também, muito obrigada por esse convite. Eu sempre digo, falar sobre EJA é sempre um espaço e um movimento de luta que a gente faz, né? Porque trata-se de um campo do conhecimento que muitas vezes fica delegado a um segundo plano em vários campos, desde as políticas públicas educacionais até a alguns estudos das áreas. Eu penso que a minha fala hoje ela vai ser muito nesse sentido, né? De que a gente possa mobilizar políticas e pensar esse campo do conhecimento também na educação musical, no ensino de música, tá? Agradeço, enfim, a esse carinho e essa acolhida de vocês. Eu vou fazer uma pequena apresentação para não fugir muito do tempo, tá? Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Eu tive que fazer uma opção. A opção de fala, vamos ver se eu vou conseguir dar conta nos 20 minutos. Juro que eu vou tentar. Dar uma corrida aqui. Vocês enxergam? Bem, cá estamos nós, né? Na educação musical e educação de jovens e adultos. Vocês me ouvem e vocês veem o PPT? Sim. Sim? Tá. Educação musical em tempos de isolamento social, um tema e debate. Educação musical e educação de jovens e adultos, os desafios do ensino de música, de norte a sul do Brasil. Vou falar do lugar do sul do Brasil, né? Eu trouxe alguns apontamentos sobre a educação de jovens e adultos para que a gente possa, então, estabelecer essa conversa, tá? Eu ingresso naquilo que a gente chamava de educação de adultos nos anos 80, numa experiência de educação de adultos que acontecia na universidade, que mais tarde, nos anos 90, se transforma, porque nós acabamos buscando autorização de funcionamento num programa de ensino fundamental para jovens e adultos trabalhadores, e nós tínhamos um desafio proposto pelo Conselho Estadual, diante dessa autorização, que era de pensar a educação de jovens e adultos, que já estava constituída na atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Mas, até então, o que nós fazíamos na universidade era a educação de adultos, e, mais especificamente, com base na Lei 569271, de 1971, nós fazíamos ensino supletivo, porque nós preparávamos funcionários da universidade na época para que eles pudessem prestar os exames supletivos. É desse lugar que eu venho, que é um lugar transitório, né, de passagem. 2003, o programa, de fato, ele se consolida na universidade como a educação básica de ensino médio no colégio de aplicação da universidade, né? Porque entendíamos que, por ser uma modalidade da educação básica, deveria estar no colégio de aplicação, que era a nossa escola que produzia conhecimento para a educação básica. Depois, mais tarde, passou a se fazer uma interlocução também com a educação profissional, tá?
Então, nesse movimento que eu conto, assim, muito rapidamente dessa minha trajetória, eu já faço uma reflexão, uma relação de que a gente pensava a educação de adultos, né? E a educação de adultos acontecia na forma supletiva, na forma de programas e projetos. O programa da universidade não era diferente disso. Mas as lutas, os trabalhadores do campo da educação, no âmbito da EJA, e nos movimentos que vão produzir a atual LDBEM, fazem, então, com que a EJA se constitua como uma modalidade da educação básica. O que significou isso no Rio Grande do Sul? Significou que, em 2001, até 31 de dezembro de 2001, todas as escolas das redes estadual e municipal deveriam inserir a educação de jovens e adultos nos seus projetos político-pedagógicos, ter planos de estudos específicos para a EJA, planos de trabalho específicos para a EJA, enfim, tá? Mas a grande pergunta que se fazia na época, e ainda se faz até hoje, é o que é EJA, né? O que é a educação de jovens e adultos? Então, a gente localiza uma trajetória longa de 35 anos de ensino supletivo no Brasil. A gente pensa, e aí eu vou pensar Rio Grande do Sul, eu vou pensar de 71 até 96, né, para poder me situar historicamente, para poder reiterar, enfatizar que a nossa memória histórica de educação de adultos ou de educação de jovens e adultos, ela fala muito mais numa memória de supletivo do que numa memória recente de educação de jovens e adultos, que tem um pouco mais de 20 anos. No Rio Grande do Sul tem menos de 20 anos. E essa memória histórica de EJA que nos fala, é uma história de aligeiramento, é uma história de seleção de conteúdos, os conteúdos mais importantes para serem ensinados para pessoas jovens e adultos em menos tempo e em um espaço reduzido, né? De tempo e de conteúdos. Muito rapidamente, né? Eu passo a fazer algumas provocações, né? Os estudos que nós vimos realizando, e aí já tem uma vasta produção, né, a respeito da educação de jovens e adultos, nas universidades, nas pesquisas, enfim, nós entendemos que a educação de jovens e adultos, assim como a educação infantil, né, a educação que faz a abordagem no âmbito da educação com as crianças, ela se constitui numa área especializada da educação, principalmente na pedagogia. Hoje a gente consegue ter bastante clareza sobre isso, né? Mas a gente tem produzido, enfim, uma reflexão de que a EJA ela é um campo de conhecimento próprio. E ela constitui um campo de conhecimento próprio porque ela mobiliza outros campos. Ela é produzida através de uma relação de outros campos do conhecimento, como os estudos da educação ao longo da vida, os estudos da educação popular e as trajetórias da educação popular, os próprios trabalhos da andragogia para pensar um processo pedagógico para a educação de adultos. Então, oriunda desses campos de conhecimento, a EJA ela passa a se constituir, então, como um campo de conhecimento próprio. Mais do que isso, ela pressupõe aquilo que nós vimos discutindo, que é um processo de inversão epistemológica na forma como nós pensamos o conhecimento e o currículo na escola, né? Eu sempre digo isso, que pensar a EJA, trabalhar com a educação de jovens e adultos, não é uma questão de adaptação de currículo que se faz da educação não EJA para EJA. Né? Existe toda uma construção e uma relação que se dá, né, nesse movimento que é relacional do professor, professora, com os jovens, adultos, idosos, enfim, que vão constituir o público da EJA. E essa inversão epistemológica, e a gente tem dito isso,
que ela faz frente, né, a um processo de adaptação, porque, de fato, a gente precisa compreender como é que esse conhecimento está sendo produzido, está sendo vivido, conduzido na vida das pessoas. Então, nós que somos professores ou educadores de jovens e adultos, nós precisamos olhar para esse processo do mundo da vida das pessoas e enxergar lá na vida delas, no mundo da vida e no mundo do trabalho, vivido por elas, o que ensinar e como ensinar. Então, tem toda uma relação aí diferenciada, que não é uma relação de dar exemplo do cotidiano, mas é o de tu conseguir visualizar o conhecimento a ser produzido nesta relação que envolve esse mundo da vida, que precisa ser deslocado, né, num processo de produção de conhecimento ou de construção de conhecimento na escola. E esse não é um exercício fácil de ser feito, né? Para que os nossos acadêmicos e acadêmicas das diferentes licenciaturas possam se preparar de fato, compreender a EJA nas suas concepções, nas suas políticas e nos seus processos pedagógicos, eles precisam produzir esse movimento de conhecimento e ter essa experiência da inversão epistemológica lá nas práticas de estágio. Então, eles precisam ter disciplinas que trabalhem as concepções, que pensem as políticas e que produzam reflexão e prática, teórico e prática, sobre esses processos pedagógicos. Então, nas universidades, os professores, em sua maioria, que estão no que a gente chama, né, de educação de jovens e adultos, enquanto modalidade da educação básica, a gente percebe que os professores se constituem como formadores. Lá na educação básica, quando eles se colocam diante de uma turma ou diante da modalidade EJA, ou nas universidades também, né? Porque nas universidades nós não temos, de fato, disciplinas nos cursos de licenciatura que façam essa reflexão com maior profundidade sobre o que vinha a ser a educação de jovens e adultos no campo das concepções, das políticas e das práticas. Tá? Os estudos de Soares, Leon Soares, da Universidade Federal de Minas Gerais, 2008 e 2016, eles vão demonstrar que poucos cursos de licenciatura oferecem carga horária significativa de EJA em suas disciplinas. Ela fica sendo transversalizada e, como transversalizada, muitas vezes ela é silenciada, né? Ela fica esquecida, porque nem os professores universitários, que seriam os formadores para a EJA, possuem experiência, produzem, né? Produzem estudos e pesquisas nesse campo do conhecimento. Então, ainda há carências de estudos que busquem abranger as multidimensionalidades do processo de ensino-aprendizagem da EJA, nas diferentes áreas. Quando a gente pensa a docência, e aí a gente pode pensar docência no ensino superior, docência na educação básica, a gente pensa na prática pedagógica que envolve o ensino, mas a gente também pensa nos processos de pesquisa, nos movimentos de extensão universitária, interlocução com as comunidades, a gente também pensa as relações que envolvem gestão educacional, e a gente vê pouca coisa aí transitando nesse âmbito, né? Quando a gente pensa os cursos de licenciatura no Brasil. Tá? Os estudos de Ventura e Carvalho, 2013, reiteram o reconhecimento da necessidade da formação de educadores para as especificidades da modalidade, de que falta formação inicial e continuada, é recorrente dessa produção acadêmica. Então, se não tem a produção acadêmica, a gente tem uma fragilidade aí nesse processo, né, de formação inicial e continuada. No Rio Grande do Sul, boa parte das IES públicas e privadas ou filantrópicas que nós conhecemos ofertam alguns componentes específicos. Geralmente, as universidades ofertam uma disciplina, e essa disciplina é uma disciplina eletiva, né? E vai ficar o questionamento para vocês a partir dos cursos de licenciatura em música, mas uma única disciplina eletiva, às vezes de 2 créditos e algumas vezes de 4 créditos,
que abrangem a educação de jovens e adultos no Brasil de uma maneira geral, né? Poucas universidades vão apresentar disciplinas ou produzir uma interlocução transversal, mas que apareça no currículo dos cursos de uma maneira efetiva, como obrigatória. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, ela faz um diferencial, porque desde 2001, o ano de criação da universidade, os primeiros cursos de licenciatura da universidade em pedagogia já ofereciam, né, uma carga horária significativa de disciplinas, componentes curriculares com abrangência da educação de jovens e adultos, né? Então, a UERGS ela vai produzir um diferencial bastante significativo e, inclusive, com um estágio específico e obrigatório em educação de jovens e adultos. Na pedagogia, nós temos 3 estágios. A gente tem o estágio em educação infantil, o estágio em anos iniciais, alfabetização, e depois a gente tem o estágio em educação de jovens e adultos como obrigatória. São 105 horas aí, envolvendo prática e articulação teórica e prática, né, na EJA. Eu não vou falar muito, mas a gente fez um estudo sobre os currículos dos cursos de licenciaturas da universidade, porque nós temos 6 cursos de pedagogia, nós temos licenciatura em música, teatro, dança e artes visuais. 5 minutos, professora. Né? Tá, vou ter que correr, então. E aí, assim, como eu vinha para fazer essa fala com vocês muito rápida, eu fiz um levantamento em 2 grandes publicações de educação de jovens e adultos nos últimos 5 anos, né, buscando os descritores música, ensino de música e educação musical. As 2 revistas, a revista EJA em Debate e a revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos, e nós não conseguimos localizar nenhuma publicação envolvendo ensino de música ou educação musical nos últimos 5 anos. No Encontro Internacional de EJA, que já está na sua 7ª edição, em 2020, foi feito um levantamento das temáticas dos encontros em 2018, até o 5º encontro. E havia um único trabalho envolvendo educação musical, né, que foi apresentado justamente na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, coordenado pela professora Cristina Wolfenbittel, né, e eu fui coautora. Então, realmente há, sim, uma carência muito grande de produção na área da educação musical ou ensino de música. Então, mais reflexões, reflexão para vocês. Esse questionamento da ausência de publicações, de ausência de produtos envolvendo educação musical em eventos que envolvam EJA, né? E aí eu fui para o Encontro Internacional de EJA, porque ele é o evento mais atual e importante que nós temos hoje no Brasil. Ausências e silenciamentos, né? Então, o meu questionamento é por quê, né? Por que essas ausências e esses silenciamentos? E a minha pergunta é se há poucos estudos para que a gente possa refletir. A EJA nos cursos de licenciatura em música, né? Como é que ela está configurada, né? Então, a ideia dessa minha fala é muito de poder produzir esse movimento de reflexão para esse grupo, que eu sei que é um grupo que está produzindo, né? Produzindo trabalho a respeito da educação musical, produzindo e muito naquilo que eu sei das interlocuções com a professora Cristina Wolfenbittel. Então, eu fiz uma opção, né? Que é de fala, que é uma opção de realmente produzir uma fala que fosse provocadora, né? Para vocês, no sentido de que a gente pudesse olhar para os cursos de licenciatura, para que a gente pudesse compreender um pouco dessas ausências e esses silenciamentos e os poucos estudos da educação musical nos eventos de EJA e nas publicações, né, específicas de EJA. Então, a minha fala ela vai muito nesse sentido, para reiterar, é uma fala mais política, né? E eu agradeço muito, então, a vocês pelo carinho, pela acolhida e por estar aí aceitando essas provocações que eu faço.
Muito obrigada, professora Citamara. Muito obrigada. Essa sua fala já me deixou inquieta. Oba. Eu trabalho como professora de estágio, né, aqui na Universidade do Estado do Pará. E eu fiquei pensando que aqui nós trabalhamos com parceiros que são egressos, que já estão no campo de atuação e que eles acolhem os nossos estagiários. E a nossa dificuldade maior aqui é com relação ao EJA. Nós temos poucos parceiros que podem receber os nossos estudantes, né, que estão fazendo seu estágio, porque muitos que têm a formação em música, quando precisam ir trabalhar na EJA, muitos deles resolvem abandonar a linguagem música por conta de uma série de pressões, né, que são impostas e acabam largando, não fazem a música dentro do seu planejamento. E a questão que você coloca com relação à formação desse nosso estudante e que nós estamos, por vezes, esquecendo, isso é um puxão de orelha para todos nós. E é muito louvável essa temática da mesa de hoje, porque as duas pontas, às vezes, costumam ser esquecidas, os muito pequenos e os mais velhos. Normalmente, o meio é até bem contemplado, mas as pontas, elas ficam um pouquinho em lacuna. Eu agradeço, fiz uma reflexão a respeito das nossas práticas aqui e foram muito bem colocadas todas as suas falas, toda a sua fala em relação ao EJA. Muito obrigada. Obrigada, que agradeço. Bem, agora nós vamos... deixa só avisar os nossos professores e acadêmicos que estão participando aqui da nossa mesa, que se tiverem alguma pergunta, que ao finalizarem as falas, nós vamos abrir espaço para colocarmos os principais questionamentos que surgirem aqui no nosso chat, ok? Bem, agora nós vamos chamar o professor Laurimar de Matos Farias, doutor em Educação pela UFPA, mestre em Educação UFPA, licenciado em Música UFPA, bacharel em Teologia, FACETEM, licenciado em Pedagogia UniUB, acadêmico em Psicologia UNAMA, professor das secretarias estadual SEDUC Pará e municipal SEMEC Belém, de Educação, professor pesquisador 1, PAFOR, UEPA, pesquisador do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Estratégicos em Governança Pública, pesquisador do Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação Superior, especialista em Psicologia Educacional, especialista em Políticas de Gestão e Financiamento da Educação, gestor escolar, período de 2013 a 2008, conselheiro do Cefundeb Belém, de 2007 a 2009. Bem-vindo, professor. Com você a palavra, 20 minutos. Quando você tiver finalizado 15 minutos, eu vou fazer uma chamadinha, avisando que teremos 5 minutos para finalizar. Boa tarde, e com você a palavra. Boa tarde. Boa tarde a todos. Que bom poder participar desse momento de discussão acerca da educação musical na educação de jovens e adultos. Cumprimento aos que estão participando desse painel. Cumprimento a professora Citamara, a professora Cristina Rolim, a nossa mediadora, Valdecira,
É um prazer estar com vocês. Eu não preparei uma apresentação, até por conta do tempo, e a gente, quando está na apresentação, a gente acaba se empolgando um pouco mais. Eu resolvi fazer uma fala mais livre, com a pontuação que eu fiz aqui nas minhas anotações, que acho pertinente. E o interessante é que, embora não tenhamos feito uma divisão dessa fala, o que já foi apresentado pela professora Citamara é muito interessante, porque a educação de jovens e adultos ela é uma modalidade de educação que, digamos, ela é um pouco que marginalizada. Ela não tem uma sustentação, digamos, e nem o interesse da governança, dos governantes em mantê-la. Ela vem sofrendo, os estudos apontam que na EJA ela vem sofrendo uma modificação no sentido de que é bem provável que em algum tempo essa modalidade seja extinta das escolas básicas, por muitas questões. Aí é preciso, como disse a professora que me antecedeu, fazer um combate, uma militância na manutenção desse espaço de formação, que é um espaço para aqueles que têm menos condições ou não tiveram oportunidades para desenvolver seus estudos, para concluir seus estudos, e isso é fundamental que se tenha uma disputa por conta da academia, por conta dos educadores que fazem parte dessa modalidade de ensino. Como já foi pontuado também, que a partir da EdDebem 93, 94, essa modalidade vai ser definida como um espaço mais, digamos, formativo e, consequentemente, vai atender a uma demanda de pessoas que precisam concluir o seu tempo de estudo, seja ele na educação fundamental, no ensino fundamental e médio. Então, para atender essa modalidade, já em 2004, por exemplo, nós temos a criação pelo Ministério da Educação da Secretaria da Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que é a SECADI. Nessa secretaria, vamos assim dizer, havia um lema, havia um ponto de discussão, ou uma missão, que era respeitar e valorizar a diversidade da população, garantindo políticas públicas como instrumento de cidadania e de contribuição para a redução das desigualdades. Então, veja só, o próprio lema dessa secretaria, ela vai ir nessa direção, no sentido de valorizar, de dar condições, de garantir políticas que venham a reduzir, venham a ajudar na diminuição das desigualdades sociais e educacionais, por que não dizer assim. Então, nesse sentido, essa pluralidade de atendimento ou de atenção que é preciso dar, ela implica em nós termos uma discussão mais acalorada, e como já foi colocado, é preciso ver, de fato, os números, né, como é que isso se dá. Uma característica que eu acho que é importante frisar sobre isso, na educação de jovens e adultos, daqui a pouco eu ponto um pouco a parte da educação musical, é que essa modalidade ela vai ter algumas, digamos, diferenças ou uma heterogeneidade de idades, de pessoas, né? Então, nós vamos ver que são turmas compostas por diferentes ideias, diferentes princípios e idades, né? E isso vai começar a gerar um certo choque de gerações. Eu estou dizendo isso da onde eu estou falando. No tempo que eu já estive diretor de escola, fui diretor de escola por 5 anos, aqui na rede municipal de Belém,
E eu via esses conflitos, ou esses confrontos de gerações, onde um senhor de 60 anos, com as suas experiências, com as suas práticas de vida, não concordava com o que pensava o menino de 16 anos, que estava na mesma turma, na mesma sala de aula. Então, nesse momento, era preciso compreender esses dois mundos, essas duas pessoas com suas identidades próprias, e a gente dizia que é preciso ter uma identidade e defender essa identidade, mas sem deixar de respeitar diferenças. Então, vamos ver que essa modalidade ela vai enfrentar essas questões. E ainda mais dentro dessa questão, são adultos, são idosos, são adolescentes, porque a média inicial daqueles que vão ingressar à educação a partir de 15 anos de idade, educação de jovens e adultos, 15 anos de idade, são adolescentes que ainda não têm são questões, de repente, que vão ser pontuadas por muitas situações sociais, que vão culminar entre aquele senhor de 60 anos que não conseguiu estudar em tempo oportuno por muitas razões de emprego, de trabalho, né, de não ter oportunidade. Nós estamos falando do Pará, um estado continental, um estado com muitas diferenças, um estado onde faltam escolas para todos, né? Aqueles que naquele tempo, vamos pensar 15 anos atrás, 10 anos atrás, nem todos os municípios tinham uma escola para todos poderem concluir. E as realidades da roça, do ribeirinho, e etc., do Amazônia, nós vamos entrar aqui nessa seara. Então, essa é uma realidade, a realidade daquele que não teve a oportunidade em tempo oportuno. E vamos para uma segunda realidade, que é a realidade daquele que está com a oportunidade, esse menino de 15, 16 anos, mas bem sofrendo as consequências sociais, as suas preferências, as suas opções de relações sociais, e isso, consequentemente, vai dando a esse novo aluno, a essa nova personagem de 15, 16 anos, um diferencial entre ele e aquele que está com 60 anos. Então, aí nós temos já uma dificuldade para que esse professor saiba lidar com essa realidade que está posta. No tocante à educação musical, que aqui é uma das nossas questões postas, nós vamos ser bem sintéticos nesse sentido. Eu queria, primeiro, enfatizar que é necessário entender quem é esse professor, esse educador, né? A universidade forma um profissional, um educador, e esse educador, ele sai com alguns sonhos, ele sai com algumas perspectivas de atuação. Não conheço muito bem a formação apresentada pela UEPA, minha realidade foi mais o FPA, mas digamos que o professor, esse aluno acadêmico, esse egresso, ele sai com uma perspectiva do que é que ele vai trabalhar. E às vezes nós sonhamos. Eu fui aluno de educação musical, fui aluno de música da UFPA. E quando eu saio de lá, eu vou pensar, vou chegar numa sala, vou ter um violão, vou ter um teclado, vou ter um instrumento de percussão, eu vou ter uma sala só minha para entrar com meus alunos. E quando você chega na escola, a realidade ela é outra. E ainda mais, a realidade ela é outra quando está na educação de jovens e adultos. Então, é importante que esse educador musical, esse professor de música, ou esse professor de arte, já que a modalidade de EJA, organizada nas suas disciplinas, vamos assim pontuar, nós temos ali um professor que não é professor de música, ele é professor de arte. E esse professor de arte, às vezes formado em música, me parece, eu não tenho uma pesquisa muito, mas vale a pena, até o pessoal que está me ouvindo
da academia, dos alunos, que é válido pesquisar qual é hoje o percentual de professores da EJA ou da própria educação básica em Belém ou no Pará, qual é a formação desse professor. Chutando assim, e da minha experiência em escolas, a maioria está no curso de música. Os alunos, os professores de arte, eles são, a sua grande maioria, formados em música. Só que a realidade lá na sala de aula, ele não, e a própria legislação, as diretrizes curriculares postas, mesmo pelo MEC, através, né, das orientações curriculares, e a própria organização, falando de SEMEC Belém e SEDUC do Estado, ele tem que ser um professor, um educador que dê conta das linguagens da arte. E aí a gente vai entrar naquela seara que muita gente não gosta de discutir, que é a seara da polivalência. Algumas pessoas não concordam com esse termo. Mas o que nós temos de fato, hoje, eu estou dando um dado real, é que esse professor de arte formado em música, tanto pela UFPA quanto pela UEPA, ele tem que se adequar a uma realidade que tem que dominar, pelo menos basicamente, a sua formação, que é música, mas lá ele tem o seu bimestre de arte cênica, ele tem o seu bimestre de artes plásticas, ele tem o seu bimestre de dança e um bimestre de música. E esse profissional ele não está preparado para trabalhar todas as linguagens, porque ele se formou em música. Então, aqui nós temos uma necessidade que é gritante de como modificar, e não me pergunte como se modifica isso, porque eu não tenho resposta, mas provocar os que estão nos assistindo de como resolver esse problema dentro da rede estadual e municipal no estado do Pará. Que nossos colegas estão lá trabalhando a linguagem, ele é obrigado. Inclusive, eu estive numa formação ano passado de professores de arte na linguagem de música, e lá o facilitador, a pessoa que estava na formação, disse: olha, vocês têm que dar conta das 4 linguagens que estão postas no regulamento, nas diretrizes curriculares. Vocês não foram contratados para serem professor de música. E essa é uma realidade, é uma verdade. Vocês foram selecionados através de um concurso para serem professores de arte. Então, vocês têm que dar conta, e aí foi uma grita geral, e algumas pessoas foram para o embate, mas que isso é colocado quando você lê o edital para professor de arte. Então, nós precisamos discutir isso. Então, esse educador musical, ele tem que ter, primeiro, sensibilidade. Você está lidando com alunos de diversas idades, diversos credos religiosos e ideologias, então você tem que ser sensível a eles, a entender as suas realidades, as suas identidades, os seus interesses. Segundo, você tem que ser criativo. Chegar numa sala de aula com alunos diversos, com as dificuldades diversas, e se tornar uma pessoa inerte, sem criatividade, você não vai conseguir alcançar os seus objetivos naquilo que é o seu papel, mesmo que seja desenvolvendo um bimestre de música, não é? Você tem que privilegiar os saberes, chamada de experiências feitas. Paulo Freire fala sobre isso, né? Dos saberes que são de experiências feitas. Quem é o que esse aluno está trazendo no seu bojo, nos seus conhecimentos, né? Então, para aproveitar esse interesse, vamos falar de Pará, lá tem aquele aluno que gosta do brega, aquele aluno que gosta do carimbó. Nós somos facilmente dominados pelas músicas que vêm de fora, as músicas do Rio, etc. Então, tentar privilegiar, tentar absorver e contribuir, né,
a partir daquilo que esse aluno já traz enquanto aluno com o saber feito, experimentando os seus saberes feitos. Acho que isso é fundamental. Então, o professor de arte ele tem que estar atento, primeiro, às diretrizes, ou de música, né? Atento às diretrizes, que são diretrizes curriculares da educação básica, que vai do MEC até a própria diretriz do Estado e do município, que cada secretaria tem a sua diretriz, né? E não basta apenas saber, não basta ter apenas os saberes da área musical, é preciso ter habilidade didática, habilidade metodológica, que é para você se desenvolver um trabalho significativo, um trabalho que flua, um trabalho que possa, de fato, trazer resultados dentro da necessidade daquilo que é preciso fazer para que esse aluno possa ser melhor tratado na sua concepção de música, na sua concepção das suas preferências musicais, etc, etc e tal, tá? Então, é preciso perceber a diferença entre uma escola de música, um conservatório, uma escola técnica de música e uma sala de aula regular. Então, você que nossa intenção é chegar na sala de aula. A formação, especialmente aqui no Estado, é de licenciado. Então, nós chegaremos para a sala de aula. Eu preciso saber qual é a diferença entre eu estar numa escola especializada em música, onde eu vou discutir os códigos, discutir os conceitos, discutir tudo aquilo que é produto da educação musical, da música, e a minha realidade dentro de uma sala de aula regular, que ela é muito diferente, ela tem diferença. Tem diferença de material, tem diferença de espaço, tem diferença de perfil discente. É necessário entender quem é esse meu aluno, quem é o meu aluno, a quem é que eu vou estar dando uma formação, uma orientação musical. Eu preciso ter isso bem claro na minha prática profissional. Então, a realidade paraense, né, eu já ouvimos a primeira professora, a realidade paraense ela não foge muito à realidade do Brasil. E me parece que a realidade paraense ela é ainda mais complexa, ela é mais difícil, né? Primeiro, quando se falou em uma sala, de uma escola que tivesse um espaço para ensino de música, que criou a lei para isso, foi uma grita, foi uma saudação muito intensa. Mas sabemos que essa realidade fugiu, depois mudou-se a legislação e tal. Mas eu preciso, como profissional da área musical, saber onde eu estou enquanto profissional, saber onde eu estou enquanto músico, enquanto educador musical, para que eu possa compreender a minha realidade. Então, primeiro, a realidade de falta de equipamento. Como é que eu vou me refazer quando eu chego na sala de aula e eu não tenho um instrumento, eu não tenho um quadro pautado, eu não tenho o material mínimo para eu dar a minha aula. E, ainda mais, considerando essas questões que eu pontuei anteriormente sobre o meu aluno, sobre as diferenças de idade, sobre a diferença de gosto, etc, etc e tal. Então, nós temos que buscar isso de forma muito tranquila. É preciso entender a educação de jovens e adultos e é preciso fazer uma militância, inclusive, uma militância de formação na academia, para que eu possa formar profissionais com uma capacidade de entender a sua realidade e a realidade do sistema de educação, seja ela municipal, seja ela estadual. O melhor dos mundos seria que tivéssemos as aulas de arte na linguagem musical, esse seria o melhor dos mundos. Em uma sala adequada, apropriada, um equipamento adequado e equipamento apropriado. Mas não tendo, nós temos que pensar a formação desse educador. E aí vai aqui a minha provocação para a academia.
como é que a academia tem formado, quais são os despertamentos de formação que nós, enquanto professores de formação das graduações, das licenciaturas, estamos preparando o nosso aluno para atender a demanda que está colocada nas redes de ensino regular. Nós não podemos ir para o discurso apenas de que esse aluno ele vai estar numa sala de aula dentro de uma escola especializada, técnica na linguagem. Que ele vai para um espaço, e aí a professora que está nos mediando, ela falou do estágio, né? Ela falou do estágio, eu anotei aqui alguma coisa, a Valdecíria. Então, como é que esse aluno do estágio, professora, está sendo, na disciplina estágio, está sendo preparado? E a senhora coloca que é preciso ter parceiros para fazer essa formação. E a parceria aqui, me parece, ela é apenas na rede pública. E na rede particular, nós pouco temos turmas de EJA. A maioria das turmas, as que nós temos, elas estão nas escolas públicas. Então, como esse aluno encara, né? Ele encara a realidade da educação musical, como educador musical que é, como formador musical que é, como professor da linguagem de música que está na disciplina arte, como ele está encarando, como ele deve encarar essa realidade que está posta dentro do nosso sistema de ensino municipal e estadual. Então, essa provocação ela é feita para que a gente possa pensar um estágio, pensar as disciplinas de formação das metodologias de ensino que Desculpe, já... 5 minutos, tá? Desculpe a interrupção. Ok. Metodologia de ensino que possa olhar, possa visualizar essa sala de aula, como ela está colocada e esse aluno como ele está vindo para atender e ser atendido por nós enquanto professores, enquanto educadores. Então, basicamente, essas são as minhas contribuições. O que temos que pensar aqui quem é o professor quem é o educador que está na sala de aula, trabalhando essa educação musical, compreender e fortalecer uma luta política de militância em favor da educação de jovens e adultos, para continuar atendendo as pessoas com menores condições sociais e que precisam ser atendidas, de fato, pelo Estado, e consequentemente, trabalhar um princípio onde a educação musical não seja apenas um item da formação, que ela tenha, esse professor de música não se deixe dominar pela ideia de que ele precisa sempre dar aula naquele bimestre relacionado às linguagens linguagem da arte e que, consequentemente, ele vai se moldando, né, se tornando um polivalente, que é uma discussão que é antiga, que a gente vem fazendo já há algum tempo. Então, são essas minhas contribuições. Eu quero aqui agradecer ao convite, e agradecer ao professor Carlos Augusto Souto, que nos fez o convite, meu amigo que já vão mais de 30 anos de militância musical, como maestro, como músico, como professor de música. É um prazer revê-lo novamente. Obrigado. Muito obrigada, professor. Agradeço a sua participação. Nós temos aqui alguns relatos das pessoas aqui que se pronunciaram. A Keila Monteiro fala: na EJA temos que nos adaptar aos alunos. Tive que fazer um projeto com a professora de leitura e acabou a evasão em nossas aulas, as quais ficaram mais ricas. E a Patrícia Ribeiro também coloca que durante o ano letivo aconteciam alguns projetos interdisciplinares na escola, mas infelizmente a aceitação por parte dos alunos estava condicionada à atribuição de pontos, outra triste realidade.
Aí o professor Pádua coloca, são várias as realidades, experiências e vidas e carências que encontramos na sala da EJA. Se na prática o ensino da música na EJA fica a desejar pela ausência de uma formação quase específica, penso como seria esse ensino de forma híbrida no retorno pós-pandemia. A professora Sônia fez uma pergunta que eu vou deixar para depois. Estou vendo só as colocações. A Madu Monteiro fala sobre que muitos não valorizam esses projetos interdisciplinares, não sabe que isso pode ajudar bastante o aluno em sala de aula, no processo da sua construção cognitiva, e a educação não é exclusiva para os alunos de séries menores. Na EJA é muito importante, pois estimulará mais ainda esses alunos. Bem, muito bom, professor. As provocações, elas ficaram mesmo na nossa mente e espero que continuem repercutindo, porque é importante que a gente discuta essa forma de se organizar os concursos públicos, que já vem intitulado como professor de artes, e ficamos naquela enorme confusão em que o professor que é de música nem sempre consegue fazer o conteúdo musical, fazer a sua linguagem na qual ele foi formado, a importância de se conhecer, que você levantou também, quem é esse professor que trabalha na educação de jovens e adultos, qual é a sua formação, e também essa criatividade que o professor precisa nutrir, que o processo criativo, ele não é algo que a gente nasce com ele, você vai solidificando, você vai aprimorando a sua criatividade. E é uma excelente reflexão, nós que estamos na academia, exercitarmos essa reflexão com relação a qual é a nossa contribuição nessa formação para a educação de jovens e adultos. Agradeço imensamente, professor. Bem, agora Obrigado. Nós vamos chamar a professora Cristina Rolim Wolfbiting, pós-doutora, doutora e mestre em Educação Musical pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em Informática da Educação, ênfase em Instrumentação pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, licenciada em Música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, coordenadora do curso de especialização em Educação Musical na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, Unidade de Montenegro, professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, assessora do Comitê de Artes e Letras da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul, orientadora de bolsistas de iniciação científica e extensão em música e artes, da FAPECS, CNPq e UERGS, coordenadora dos grupos de pesquisa, arte, criação, interdisciplinaridade e educação musical, diferentes tempos e espaços, registrados no CNPq, vinculados ao UERGS, coordenadora da Biblioteca e do Núcleo de Culturas, Ciências e Diversidade da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, diretora regional sul da Associação Brasileira de Educação Musical e integrante da Comissão Gaúcha de Folclore e da Fundação Santos Remo. Prazer tê-la também, professora, e você tem 20 minutos para compartilhar conosco. Quando se passarem 15 minutos, eu faço aquele aviso. Bom, obrigada. Muito obrigada. Boa tarde a todo mundo. Eu quero saudar a mesa, a professora Citamara Lopes Santana, minha querida colega,
na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, minha colega do pós-graduação. Quero também saudar o professor Laurimar, né, agradecer a fala dele também, que é muito instigante para nós e nos faz refletir muito. Quero saudar a querida Valdecíria, que já considero amiga, já considero uma querida amiga lá do Pará, meu querido colega e amigo Augusto Souto. Quero também saudar o professor Rui Anderson, o Glauber, que está aí também nos bastidores, o Daniel, que não está hoje, mas que é também um colega nosso trabalhando aí muito, com muito afinco, professor Paulo Murilo e todos que estão aqui também assistindo mais um encontro da gente e que nos aproxima tanto, né? Parece tão engraçado, é dicotômico, que nesse momento de afastamento nós nos aproximamos mais. Que bom que a gente está conseguindo. E nesse sentido, então, eu vou compartilhar um pouquinho com vocês um material que eu tenho, vamos ver se eu consigo aqui fazer essa projeção aqui, e eu preparei alguma coisa visual para a gente poder pensar um pouquinho sobre essas questões da educação de jovens e adultos. Será que está aparecendo? Não? Então vamos de novo. Às vezes as coisas têm que ser novamente. Tá. Vamos ver de novo. Agora vai. Acho que está indo, então. Bom. Então, compartilho com vocês um pouco dessas reflexões em relação à educação musical e à educação de jovens e adultos, os desafios do ensino de música no norte e no sul do Brasil. Nesse nosso pensar, então, hoje eu proponho alguns tópicos, né, nesses poucos momentos, mas que nós possamos pensar sobre isso. Pensar sobre música, sobre educação musical, sobre educação de jovens e adultos. Eu estou achando que vai começar a pulsar. Eu vou fazer o seguinte, às vezes começa a pulsar, eu não sei porquê, então eu vou fazer uma outra coisa aqui para não deixar de apresentar para vocês. Já vou dar uma dica. Às vezes, quando a internet está muito pesada, é melhor que a gente apresente em PDF. Isso eu descobri sofrendo. Porque é assim que a gente acaba aprendendo as coisas, né? Vamos ver se vai aí compartilhar com vocês. Vamos ver. Uma janela. Vamos ver. Porque senão fica muito complicado, fica pulsando e isso incomoda os olhos da gente. Apareceu? Sim. Ok. Muito bem. Então, vamos lá. Então, a ideia é comparar um pouco, e nesse sentido, então, pensando sobre esses tópicos que eu estou, então, convidando vocês a pensarem sobre música, educação musical e educação de jovens e adultos. Nesse sentido, então, quero trazer inicialmente para a nossa discussão, para a nossa reflexão, a questão da música, né? A música já na época lá, muito antes, né, já na época pré-histórica, nós tínhamos a música na vida das pessoas. E naquela época, já na Grécia, se entendia que a música fazia parte da rotina das pessoas. Por que eu estou trazendo aqui os primórdios, né? E estava presente na vida das pessoas em diversos momentos, quer fossem festividades, momentos do dia a dia, momentos alegres, momentos tristes, lá estava a música sempre fazendo parte da nossa vida.
Há relatos, então, inclusive históricos, né, trazendo essa forte presença desde esse período arcaico aí, onde havia também competições musicais na Grécia Antiga, chamando, então, a Cárnia, né, realizada em Esparta, em que a música, então, aparecia conectada ao treinamento e à educação de jovens. Então, vejam que a música aí estava e está muito entrelaçada à vida das pessoas. Cada uma de nós não consegue pensar sua vida sem ter música. Nós poderíamos até pensar que a nossa vida tem uma trilha sonora. E essas imagens que eu trago aqui, eu acho que as imagens também são importantes para nos fazer pensar. Nós temos algumas imagens pintadas, então, nas paredes das cavernas, onde ali nós já observávamos que existiam determinados objetos ou que os seres humanos da época, o homem daquela época, também tinha tinha uma preocupação ou uma vontade de que a arte, principalmente a música, fizesse parte de sua vida. Então, os instrumentos musicais que nos restaram hoje como fósseis, enfim, a gente observa muitas vezes flautas feitas com ossos de humanos ou ossos de animais também, e aí nós percebemos uma pequena amostra, muito pequena amostra desse desenvolvimento da música ao longo da história da humanidade, chegando inclusive na última imagem que eu apresento ali, no canto, quem está de frente para a tela, no canto direito inferior, uma partitura musical. Mas nós temos também festividades sem essa preocupação com a leitura musical, nós temos algumas incursões muito mais como festividades ou deleite, e essa questão da escrita musical, como nós sabemos, vai ocorrer aí na Idade Média, onde também começa, de uma certa maneira, a ter esse ensino musical. Pois bem, então, nesse sentido, o que a gente percebe, né? Que nós temos essa presença da música extremamente importante em todo momento da vida, em todas as épocas. A educação que eu trago aqui para vocês, para a gente refletir um pouco, né? Para Aristóteles, então, a educação devia levar as pessoas a alcançarem a sua plena realização. Mas isso só se torna possível se for possível desenvolver, e aí naquele pensamento da época, as faculdades físicas, morais e intelectuais. Então a gente percebe que a educação ela é um direito, porque se nós temos a educação, nós conseguimos nos desenvolver. Na nossa Constituição Federal, no artigo 205, nós temos então que a educação é um direito de todos, isso é importante que nós pensemos, e é um dever do Estado e da família, como todos nós sabemos, não é uma novidade que eu estou trazendo. E aí, portanto, se está na Constituição, está na LDB, está nos planos nacionais, toda a legislação que a gente sabe da existência hoje em dia. Portanto, o aprendizado da música é um direito de todos e de todas. Porque se eu entendo que a música faz parte da vida das pessoas, se eu entendo que a educação ela deve desenvolver toda sorte de faculdades, eu entendo que o aprendizado é um dever o ensino, ele é um dever do Estado, ele é um direito da gente, e a música é um conhecimento, logo, a música ela é um direito de todos. Essas são premissas que me parecem importantes de nós pensarmos, e aí eu vou para a educação musical, inclusive esse desenho eu já mostrei num outro encontro, e hoje eu vou trazer um aspecto a mais para nós pensarmos. Então, o que é, afinal de contas, a educação musical? Ela é este entrelaçar entre algo que é importantíssimo para nós, quem é da música, que é a música e a educação. E a educação musical vai se dar neste entrelaçamento destas duas áreas. No entanto, eu quero solidificar aqui a minha convicção teórica e de vida de que a educação musical ela é uma área autônoma. Ela se vale de outros conhecimentos, mas ela é autônoma. E eu me valho disso, além da minha convicção, eu me valho também dos preceitos do Kremer, que eu já vou trazer aqui para vocês.
mas que basicamente está trazendo essa questão do processo de ensino e aprendizagem que vai envolver pessoas e músicas, quaisquer pessoas e quaisquer músicas. E quem que me traz isso muito claramente é o alemão Rudolf Dieter Kramer, que no seu texto, traduzido pela doutora Josamara Souza, Dimensões e Funções do Conhecimento Pedagógico Musical, ele diz isso, que a educação musical, então, ocorre na relação entre as pessoas e as músicas. Portanto, gostaria de trazer algumas coisas para nós pensarmos, trazendo educação musical e educação de jovens e adultos. Se a educação é um direito de todos e de todas, se a educação musical trata do ensino e aprendizado de música, e isso ocorre na relação entre as pessoas e as músicas, se a educação de jovens e adultos é um direito constitucional, inclusive, pois a educação é um direito de todos e de todas, se a música está na vida das pessoas, trazendo então estes 4 Cs para nós aí, então a educação musical é um direito de jovens e adultos e, portanto, deve ser considerada como parte integrante desta modalidade de ensino. Eu não tinha pensado em tratar aqui, mas vou falar brevemente, sobre a questão da especificidade da educação musical. Acho que é o momento de nós retomarmos esta discussão. Eu digo retomarmos porque a nossa história da inserção da música nas escolas e nos currículos escolares é uma história de inserções e exclusões. E eu entendo que isso ocorra porque tampouco nós, educadores musicais, estamos conscientes do nosso verdadeiro papel na educação das pessoas como um todo. Estamos tratando aqui de educação de jovens e adultos. A formação de uma pessoa que vai trabalhar com música, ou com matemática, ou com qualquer outra área, é uma formação específica. Porque não há como nós fazermos um trabalho interdisciplinar, transdisciplinar, politransdisciplinar, ou o que quer que seja, se nós não formos inicialmente disciplinares. Isso é uma premissa básica. Não quero dizer com isso que nós não iremos fazer trabalhos que estejam conectados com o todo da escola. Obviamente que sim, porque senão nós estaremos vivendo numa ilha. E nós, educadores musicais, vivemos muito tempo numa ilha, apenas tratando da nossa área, e talvez isso tenha sido algo que tenha gerado alguns problemas no nosso trabalho e no entendimento da importância da nossa área. Então, sim, nós temos que saber que existem outras coisas além da educação musical. Mas se nós não formos professores de música, que sabemos música, não saberemos ensinar música. Isso é importante. E, portanto, uma luta muito grande de pesquisa que eu tenho feito no Rio Grande do Sul é justamente a questão dos concursos públicos para professores de música, que estão nesse problema, que é um problema, inclusive, de choque de leis, né? Um problema legal, inclusive, que a gente está vivendo, de concursos que estão sendo feitos para uma área que não poderia ser. De toda forma, não é a temática que eu gostaria de falar hoje, mas eu não podia deixar de falar, né? Porque foi justamente uma provocação. E eu já quero trazer aqui, acho que uma próxima fala mesa nossa vai ter que tratar disso aí, professor Augusto, porque eu acho que a gente está precisando tratar dessas questões. Mas voltando, então, a isso aqui. Então, a educação musical, ela é um direito. E eu não tenho que pensar se vai ter ou se não vai ter. Se a gente entende epistemologicamente sobre o que estamos tratando, é lógico que nós temos que ter educação musical na escola. E, bom, estamos tratando aqui de educação de jovens e adultos. Portanto, aquele quadro, ou melhor, aquela imagem que eu fiz, trazendo o que é a educação musical, que se dá no entrelaçamento entre essas duas áreas,
nós temos que pensar que não é só para criança, não é só para ensino fundamental ou ensino médio que nós estaremos trabalhando. Portanto, nós temos que ter, e esta é a nossa luta, educação musical nos níveis de ensino e nas modalidades de ensino. Tivemos uma mesa sobre educação especial aqui em outra ocasião também, mas a educação infantil com certeza é importante, ensino fundamental, ensino médio, que também é nevrálgico, muitas vezes não se sabe o que fazer no ensino médio em relação à música, e isso então traz para nós a clareza de que a música é para todos, está na vida de todos, portanto, o ensino da música deverá estar também na vida de todos, na escolaridade de todos, e cabe então aos sistemas de ensino pensarem nisso, que eu sei que é complicado, porque eu também estou numa secretaria de educação e sei o quanto isso é complicado, porque chega um momento que a gente trata de verbas, e aí sempre as coisas ficam difíceis. Então, trazendo um pouco do que eu vivi, porque eu trabalhei com jovens e adultos durante anos, inclusive foi a minha porta de entrada na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre. Entrei na educação de jovens e adultos e me deparei com algumas coisas. A minha formação inicial, isso vai ao encontro do que os colegas estavam trazendo anteriormente. Eu nunca falei sobre educação de jovens e adultos, sobre ensinar adultos na faculdade. Isso nem se tratava, né? Então, foi realmente algo que me fez falta. Então, isso é algo que nós temos que cuidar. Então, vai ao encontro do que ambos falaram anteriormente, assim, extremamente importante. A experiência era uma experiência de escola de música, conservatório, né? Então, foi ótimo, porque eu cheguei na educação de jovens e adultos e já tive um choque. Quando eu ingressei, então, na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, esse choque de realidade, e aí o que tu faz? Tu chora, com certeza, a gente chora. Aí a gente diz assim, meu Deus do céu, eu não vou conseguir. Todo mundo passa por todos esses processos. Ou tu sai, ou tu tenta achar uma alternativa. Tentei o segundo caminho, achar uma alternativa. E nesse sentido, então, eu comecei a pensar nessas propostas, né, para o trabalho pedagógico musical com alunos e alunas da EJA. E isso foi uma construção que aconteceu com eles, com o coletivo de professores, na época, um grupo muito bom, que ajudou muito. E nós começamos, já quando eu entrei, a ter a entrada também de alunos mais novos, porque o que começou a acontecer? A chamada juvenilização da EJA. Aqueles alunos que não estavam dando certo no ensino fundamental, que acabava, então, que o pessoal, né, da supervisão do dia mandava para a noite, tinham 15 anos, já estavam na faixa etária possível, e mandava para a EJA. Isso cria uma série de problemas, mas eu quero dizer que cria muitas possibilidades. A gente pode olhar as coisas que acontecem conosco sob duas formas, principalmente. A gente pode achar que aquilo ali vai acabar com a gente não vai conseguir trabalhar, ou pode servir como um desafio para a gente. E foi um desafio e foi muito interessante. Na época, eu trabalhei muito com os alunos e as alunas, e nós tínhamos muitas mulheres que trabalhavam fazendo faxina durante o dia, e chegavam extremamente cansadas na sala de aula, não tinham nem conseguido ir em casa para tomar um banho, e é essa a realidade. Muitos homens que também trabalhavam na construção civil e tal, e a gurizada, como a gente chama aqui no Sul, né, os meninos, os jovens, as jovens, que não tinham feito nada durante o dia, e essa é uma realidade, e ficavam, então, em casa o dia todo, e à noite iam cheio do gás para a sala de aula, e aí era uma loucura. Claro, o que a gente faz? A gente tem que conversar, tem que tentar ajudar, e no final, gente, foi muito bom essa troca que tinha de conhecimentos musicais mais antigos. Então, os novos aprendiam
com os mais idosos, enfim. Os jovens também começavam a trazer coisas mais novas para os mais adultos ou os mais idosos. E a gente fez muito projeto, resgatando também as memórias musicais deles, as memórias do bairro. Inclusive, escrevemos um livro que foi particularmente relativo à questão de contos e lendas que eles começaram a contar, mas, basicamente, essa foi uma forma de trabalho que a gente conseguiu encontrar. Mas eu quero dizer que a gente trabalhou conteúdos musicais, transversalizando a questões da vida, com outras histórias, mas eram conteúdos musicais, porque eles têm o direito de aprender os conteúdos musicais. Porque ali a escola vai ser talvez o único espaço em que eles possam ter esse acesso, ou se não, terão que pagar uma aula de música. E isso é extremamente complicado. A gente vai continuar a alijar as pessoas do processo e da possibilidade do conhecimento musical. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter. Bom, nesse sentido, o que eu acho? Assim, então, como trabalhar com esse ensino de música na EJA? Acho que, para mim, tá, isso aqui não é receita de bolo, mas, para mim, eu sempre pensei em ter em mente que a educação, então, é um direito de todos e de todas, e aqui, então, eu trago que os conteúdos musicais foram conteúdos com os quais eu trabalhei. Obviamente que eu não objetivava o ensino da partitura musical, porque eu não teria como. E o ensino da partitura musical não é igual ao ensino de música. É um aspecto do ensino de música. Mas, então, trabalhar com os elementos musicais, os parâmetros, etc. Outro ponto, que a educação musical, ela trata do ensino e aprendizagem de música. Portanto, conteúdos musicais e como isso. Então, na primeira parte da frase tem o quê? E na segunda frase tem o como, segunda parte, que é acontecendo na relação entre as pessoas e músicas. Então, nós cantávamos, se tinha alguém que tocava algum instrumento na sala de aula, ele trazia, nós inventávamos, fazíamos arranjos com instrumentos ou com outros instrumentos que eles não precisavam saber propriamente tocar, instrumentos de percussão que a gente podia aprender na hora. Hoje em dia, a gente pode usar diversas abordagens também virtuais, nós temos diversos programas musicais que podemos trabalhar também. Eu tive agora o Henrique, que fez toda uma formação a partir da internet, enfim, ajudando as pessoas a aprenderem a compor, por exemplo. Então, temos possibilidades. Outra questão, que a educação de jovens e adultos, volto aí, né, é um direito, pois a educação é um direito de todos e de todas. Eu vou dizer eternamente isso, tá? Porque senão a gente vai tirar também o direito dos adultos, principalmente, os jovens também, de aprenderem música. E porque a música, então, está na vida das pessoas. Então, quais são as músicas que a gente conhece? Começar a compartilhar essas músicas, ensinar um para o outro de quando é essa música. E aí a gente já começa a trabalhar também aspectos históricos da música e fazendo o que também nós entendemos, né, Suano, que nos traz isso, fazendo trabalhos com apreciação musical. Eu trouxe inúmeras músicas também, trabalhei com música erudita também, e é interessante o quanto eles começaram a gostar e não conseguiam. Eu me lembro de alunas, até me emociono, porque tenho essa saudade de trabalhar com esse pessoal, e eu me lembro que teve uma aluna que me trazia recortes do jornal quando tinha concertos da nossa orquestra e quando eles eram abertos ao público, gratuitos, que ela ia. Nunca ela tinha ido antes num concerto. Uma outra aluna me disse uma vez, e a gente fez uma conversa muito grande com eles um dia, que ela começou a ter assunto para falar com o marido. Vejam, a gente trabalha até na questão das relações, dos laços afetivos na família. Ela começou a ter outros assuntos para conversar com o marido e com a família, trazendo o conhecimento musical dela. E isso querem
trazer uma coisa melhor, que isso é ser cidadão, isso é ser cidadã, isso é trazer a cidadania para as pessoas, elas terem o conhecimento musical, no nosso caso. Então, isso foi extremamente importante e, assim, foi revelador para mim. Portanto, né? Mas não são estes pensamentos que temos que ter para qualquer trabalho pedagógico musical, que não é só para a educação de jovens e adultos. Eu entendo que sim, mas é importante pensar que o trabalho com alunos e alunas da EJA não é o mesmo que se faz com crianças e somente adaptado. Esse é um grande erro que se faz. Aí a gente começa a infantilizar os adultos e as pessoas mais idosas, trazendo um trabalho que não é para a faixa etária dele. Então, nós temos que, como professores e professoras de música, entender o que é essa faixa etária, quais são os anseios dessa faixa etária, e tem tantas pesquisas em outras áreas que não a nossa, né, que a gente pode estar aprendendo também. Então, não é uma adaptação do trabalho infantil. Então, é necessário conhecer essas particularidades desses alunos, dessas alunas, suas necessidades e seus anseios, mas, acima de tudo, se nós não tivermos o amor pelo trabalho da música, se a gente não amar isso que a gente faz, porque é um trabalho grande, não é pouco trabalho. Eu me lembro que eu sempre ficava planejando e horas e horas e horas, como todos vocês provavelmente devem se identificar com o que eu estou dizendo, né? Então, eu tenho que fazer o melhor. Ok. Porque eles merecem o melhor, então eu preciso planejar muito bem as nossas aulas. Não é botar o violão debaixo do braço ali e ir loqueando para a sala de aula. Não! A gente tem que parar, tem que planejar, até para não fazer muitas vezes. Mas a gente tem que planejar. Isso é importantíssimo para nós. E não é só na educação de jovens e adultos, né? Então, por fim, acho que vale dizer que é urgente, e a professora Citamara já falou isso, o professor Laurimar também falou sobre isso, que nós, então, nos voltemos aos estudos e às propostas para o ensino de educação de jovens e adultos. Eu tenho visto isso na Rede Municipal de Ensino de Porto Alegre, por exemplo, o que o professor Laurimar falou, paulatinamente uma exclusão, não só da música. Eu tenho cerca de 4 professores de música na EJA. Todas as escolas nós temos professor de música. E na EJA a gente tem uns 4 professores, mais ou menos. E que vão inventando um jeito de trabalhar, porque também não tem uma preocupação com isso, né? Então, nós temos que pesquisar. Nós temos que saber quem são os alunos da EJA. E aí volta uma coisa que a gente fazia antigamente, que era uma espécie de estudo socioantropológico dos nossos alunos, né? Quem são eles? Para a gente poder planejar direitinho, com carinho, fazer um bom trabalho, porque eles têm o direito, eu volto a dizer. Então era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, e quero dizer o seguinte, com a professora Citamara, que muito me honra a sua parceria, nós temos, então, um artigo que sairá agora, aguardem cenas dos próximos capítulos, é um e-book, então é um artigo no e-book que a gente vai ter, então, na editora Atena, agora em agosto. E este artigo que a gente está trazendo, então, para vocês, e ele é gratuito. Esse artigo, então, ele se chama Investigações em Educação Musical e Educação de Jovens e Adultos. Ele foi um mapeamento nas revistas da Associação Brasileira de Educação Musical e a revista Opus, que é a revista da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música. Nessas revistas, desde o seu início, que foi este mapeamento, nós encontramos, pasmem vocês, 4 artigos. Então, urge e ruge, né? Quase que ruge a gente conseguir, então, se deter nesses trabalhos aí. Eu tenho incentivado meus alunos também a pesquisarem nesse sentido, e estou trazendo o pessoal na parceria, a Citamara
é uma delas, e quem sabe alguém aqui também queira pesquisar. Então, eu agradeço imensamente a audiência de vocês, me coloco também à disposição aí para a gente poder conversar. Muito obrigada. Obrigada, professora. Muito boa a sua contribuição, suas colocações. Muito obrigada. E que nós façamos uma reflexão a respeito de, ao entrar em contato com a EJA, que se conheça, na verdade, em qualquer faixa etária, mas que a gente consiga conhecer quem são aqueles que vão participar do processo de ensino-aprendizagem conosco. Agradeço pela sua fala também. Temos uma pergunta da professora Sônia Blanco para o professor Laurimar. Ela coloca, mas essa realidade de linguagens por bimestre acontece na rede municipal? Sou professora da rede estadual, eu só trabalho com música na sala de aula. Acho que o professor pode falar alguma coisa para nós? O professor Laurimar está por aí? Sim. A realidade da... Opa, estão me ouvindo? Estamos. A realidade da Secretaria Municipal de Educação, ela é diferenciada, né? Então, eu conheço as duas redes. Então, a municipal, ela exige que você trabalhe as linguagens dentro da disciplina arte. É uma obrigação, inclusive, organizada bimestralmente, como eu estava informando. Então, o professor de teatro, por exemplo, nós temos, acho que, 2 colegas do teatro. Eles vão trabalhar teatro, um bimestre, e os outros bimestres, são mais 3 bimestres, eles vão trabalhar música, dança e a linguagem plástica. Então, é por isso que nós temos feito uma discussão, e toda vez que tem uma formação, eu procuro estar participando, que inclusive a formação que acontece aqui, é uma crítica que eu faço à secretaria, a formação, ela divide os professores por linguagens. Por exemplo, a linguagem, sexta-feira, suponhamos, vai ser formação para professores só de música, formação para professores só de plástica. A gente não consegue, pelo menos nos últimos 2 anos, reunir com os professores das muitas linguagens, das várias linguagens. Se vai se trabalhar música, teatro, dança e outra linguagem, me parece que era preciso que a secretaria criasse uma política de aproximação desses professores para que eles pudessem dialogar, né, no sentido de como nós podemos trabalhar junto, teu saber e o meu saber, né? Eu acho que isso é interessante. A professora Cristina coloca muito bem, que a gente precisa ter essa compreensão de que nós somos formados com uma especificidade em música. Esse é o nosso métier, essa é a nossa expertise. Então, eu não posso abrir mão, eu tenho que defender essa formação. Mas, em compensação, eu concluo, quando eu faço esse concurso, e aí essa é a grande luta, eu faço o concurso para professor de arte que está amparado por uma legislação maior, e aí é uma resistência mesmo, onde você é obrigado, usar a expressão aqui entre aspas, a cumprir aquilo que está proposto na diretriz curricular. Então, o concurso tem que ser trabalhado. Eu acho que a disputa aqui para os colegas é na hora do concurso, fazer o concurso para a música, e aí discutir isso dentro das diretrizes para que cada professor trabalhe a sua linguagem, mas isso aí é uma disputa muito complexa que tem muita coisa para ser discutida aí. Mais ou menos é assim que funciona. Obrigada, professor.
nós temos uma fala do Marcos Purim. Excelentes provocações, professora Cristina. Sigo seu trabalho há anos e defendo sua linha de atuação desde a época da faculdade, em que fizeste parte da minha banca de conclusão de curso. É um verdadeiro choque de realidade quando nos deparamos com a prática escolar, sempre buscando alternativas criativas e abordagens. E sua fala trata muito das nossas vivências e desafios. A professora Sônia agradece os esclarecimentos do professor Laurimar. Vamos, então, deixar a palavra com os nossos professores que queiram fazer alguma colocação. Professora Citamara. Pode ser. Nós estamos encerrando, é isso? Isso, acredito que não temos mais nenhuma pergunta. Tá. Então, eu quero agradecer a acolhida, agradecer o carinho de vocês, por essa possibilidade de estar aqui falando um pouquinho sobre a educação de jovens e adultos, e poder também estar fazendo essas provocações junto a esse grupo. Dizer a vocês, eu fui provocada também pelo professor Laurimar, no sentido de no sentido de que a EJA possa estar em extinção. Eu não sei qual é a realidade de vocês, mas aqui no Rio Grande do Sul, só no ensino médio, a cada ano, nós temos cerca de 30% de expulsão dos alunos do ensino médio. Então, a gente tem aí muito aluno de EJA sendo produzido diariamente, inclusive pelo sistema de ensino. Fora aqueles que não fazem parte, né, que não contam aí das pesquisas, enfim, das estatísticas, né, que são demandas potenciais de EJA e os quais as políticas públicas não chegam até eles, né? Então, eu quero agradecer imensamente o carinho, essa possibilidade, e dizer a vocês que estamos à disposição. Fui provocada pela Cristina, eu acho que nós vamos agora continuar cada vez mais o nosso trabalho, né, Cris? Muito obrigada. Se prepara, cara. Obrigada, professora Citamara. Professora Laurimar, por favor. Professor Laurimar está nos escutando? Acho que não. Acho que não. Pode passar já para a professora Cristina e depois, se ele ativar o microfone. Opa, eu estava... Não é... Opa, agora sim? Sim, professor. Suas palavras finais para o nosso grupo. Então, minha palavra é de agradecimento pelo convite, parabenizar a equipe pela iniciativa, bem interessante. Eu havia acompanhado uma parte da live que foi feita sobre educação inclusiva e achei interessante as abordagens ali colocadas. E parabenizar todos que discutem, é um momento de reflexão, é um momento de produção, né, para que a gente possa pensar, pesquisar um pouco mais sobre tudo isso, fortalecendo a linguagem musical, a história, fortalecendo o professor que está na escola, fortalecendo o educador musical. Acho que esse espaço é muito interessante para isso. E aqui reforço os meus agradecimentos pelo convite. Nos colocamos à disposição para outros momentos como esse. Muito obrigado. Obrigada, professor. Querida Cristina, sua vez. Ok. Então, eu quero agradecer imensamente, quero agradecer a parceria do professor Augusto, que tem instigado a cada semana para a gente construir, elaborar esses encontros aqui, que estão sendo extremamente importantes. Tenho aprendido muito em cada encontro, escutando também as pessoas
e os anseios das pessoas nesse momento, porque agora a gente também está podendo pensar sobre essas questões coletivamente, né, em termos de educação musical, o direito das pessoas. Que nós possamos nos juntar para pensar, então, também nesse convite da educação de jovens e adultos, pensar nos jovens e adultos, nessas pessoas que também têm direito, que muitas vezes têm os seus direitos revogados, muitas vezes. Então, nós temos esse dever de estar olhando também esses alunos e essas alunas para que possam também ter na sua vida as alegrias da música, que é um direito de todos. Porque está na vida da gente, a gente já nasce cantando, né? Então é tão importante. Muito obrigada. Obrigada, queridos palestrantes. Os membros da sala já deixaram os seus agradecimentos e eu, em nome de todos, deixo meu agradecimento e quero ressaltar que essa mesa foi muito importante para as nossas reflexões, para nos inquietar, porque eu acho que se a gente não se inquieta, a gente não evolui. Então, agradeço a todos. Eu vou passar a palavra para o professor Augusto Souto. Eu acredito que agora nós vamos conseguir ouvir o professor Rui Anderson, mas eu já passo a palavra para o professor Augusto. Nós não conseguimos ainda, o professor Rui teve um problema técnico e não vai poder falar hoje, mas na próxima oportunidade ele estará conosco. Eu fui muito provocado hoje pelas 3 falas. Quem me conhece um pouquinho sabe da minha luta em torno dessa militância na área da educação musical, essa questão de uma formação política para os nossos educadores musicais, mas eu vou transformar essas inquietações de hoje numa próxima fala, exatamente por conta do tempo. Quero agradecer à professora Citamara, muito obrigado pela sua fala muito provocadora também, professor Laurimar, professora Cristina, vocês não se reuniram antes para assim, combinar o que falariam, mas as 3 falas, na verdade, elas foram, assim, elas tiveram continuidade, na verdade, né? Cada um praticamente continuou a fala do outro. Então, muito obrigado pela reflexão e pelas provocações que vocês trazem hoje. Nós vamos finalizar, hoje nós não tivemos uma participação musical, quero agradecer a Val pela excelente coordenação da mesa, obrigado, Val, pela mediação. Agradecer e já convidar todos os outros participantes. Quero agradecer a professora Eliana Coutrin, que está aí também. Eu vi agora aqui ela está aí também conosco. A professora Eliana Coutrin é coordenadora do curso de música da Universidade do Estado do Pará. Foi a primeira que conheceu, digamos assim, essa proposta de nós desenvolvermos esse trabalho e nos deu todo o apoio no sentido de nós realizarmos esse trabalho. Então, muito obrigado, professora Eliana Coutrin. E, numa próxima oportunidade, eu vou estar lhe chamando, lhe pedindo para a senhora fazer uma palavra de saudação, de cumprimento para nós também. Muito obrigado. E nós vamos finalizar, nós não tivemos participação musical hoje, mas nós vamos ter a leitura de um poema, que a professora Cristina vai fazer, finalizando, assim, a nossa mesa de hoje. Já convidando vocês para a próxima quinta-feira. Nós recebemos algumas sugestões de tema, depois a gente vai estar discutindo sobre isso, e queria convidá-los para estarem conosco na próxima quinta-feira, às 17 horas. Muito obrigado. Passo a palavra final, logo depois peço ao professor Rui que, por favor, já desative a sala aí, logo depois da professora Eliana, da professora Cristina. Muito obrigado também ao professor Rui Anderson, que não vai poder falar agora, o Glauber, que está nos auxiliando, e o Daniel, que não está aqui. Tá? Forte abraço a todos. Professora Cristina. Que bom. Então, uma coisa boa, né? Poesia para a gente terminar o nosso encontro. E eu trago para vocês Flor Bela Espanca, que eu adoro as poesias da Flor Bela, convido a todos e a todas, se não conhecem, ou mesmo que conhecem, poder ler as poesias da Flor Bela. Ela nasceu em 1894, em Portugal, e ela teve uma vida muito difícil, a Flor Bela Espanca. Diversos problemas na vida. E, apesar disso, muitas vezes a poesia dela traduz para nós possibilidades de nos acalmarmos, pensarmos na vida,
e termos suavidade. Esse é o título, portanto, da poesia que eu trago a vocês, da Flor Bela Espanca. Suavidade. São sonetos dela. Pousa a tua cabeça dolorida, tão cheia de quimeras, de ideal, sobre o regaço brando e maternal de tua doce irmã compadecida. Hás de contar-me, nessa voz tão querida, que a dor que julgas sem igual, e eu, para te consolar, direi o mal, que a minha alma profunda fez a vida. E hás de adormecer nos meus joelhos, e os meus dedos enrugados, velhos, hão de fazer-se leves e suaves. Hão de pousar-se num fervor de crente, rosas brancas tombando docemente sobre o teu rosto, como penas de aves. Flor Bela Espanca. Um grande abraço a todo mundo.